Segundo Reis, capítulo 21. Nós vamos ler versículos 1 e 2. Diz assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Efizibá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Amém. Você esteja atento aí, que eu vou falar sobre o capítulo 21 e você vai acompanhar, porque na verdade não importa muito como você começa, mas muito mais como você termina. É lógico que você deve começar bem e terminar bem, mas alguns homens começaram bem e terminaram mal. Alguns outros começaram bem e terminaram mais ou menos. Alguns outros começaram bem e terminaram bem com o Senhor. Mas aqui é um caso diferente, nesse texto da Bíblia que nós lemos. Porque talvez você esteja pensando assim: olha, eu já errei muito em minha vida, eu já fiz muitas coisas erradas, olha, a minha vida já está tão enrolada que eu acho que não tem mais jeito de eu terminar bem a minha vida. Porque já aconteceram tantas coisas, eu já fiz tanta coisa que não deveria ter feito, a minha vida se enrolou de tal maneira, eu já pequei tanto, eu já entristeci tanto a Deus, que eu acho que já não tem mais nem como eu terminar bem, pastor. Eu até que gostaria de terminar bem, mas não tem como, porque eu fui uma pessoa muito ruim, eu fiz coisas ruins, a minha vida já está meio desequilibrada. E esse texto da Bíblia, em 2 Reis, fala de um homem chamado Manassés, que foi rei de Israel, rei de Judá, do reino do sul de Israel. E este homem, ele foi muito mal diante de Deus. A Bíblia diz que ele fez muitas coisas ruins, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Desde os primeiros atos, ele fez o que era mal. Ele viveu a maior parte da sua vida fazendo o que era mal. A Bíblia diz no versículo 1 que Manassés, ele tinha 12 anos de idade quando ele se tornou rei de Israel. Vocês podem imaginar um menino de 12 anos de idade, ainda está começando a aprender algumas coisas na escola, está lá aprendendo, ainda não sabe muita coisa, está ainda no ginásio, começando o ginásio, se é isto que ainda é hoje, mas 12 anos não é uma idade para ser rei de um país. Mas este menino, Manassés, com a morte do seu pai, foi colocado como rei de Israel, e com 12 anos ele começou a reinar, e ele reinou 55 anos em Jerusalém. Olha bem, 55 anos ele foi rei em Jerusalém. Ele morreu com 67 anos de idade, e por 55 anos, você pode imaginar. Eu tenho 38 anos de idade, fiz agora, embora não pareça, mas eu tenho 38 anos. E quando eu nasci e cresci, e aquele homem ainda 55 anos ele reinou em Israel. Muita gente havia nascido debaixo do seu reinado, estava vivendo debaixo do seu reinado, e ele 55 anos, é uma vida inteira, ele foi rei lá em Israel. E a Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Tudo quanto é tipo de coisa ruim ele fez, todo tipo de abominação, todo tipo de pecado, embora ele fosse filho de crentes. O seu pai, Ezequias, havia sido crente, amado a Deus, foi um rei piedoso que serviu ao Senhor, mas na verdade nos últimos anos da vida de Ezequias, ele acabou até errando em algumas pequenas coisas até, mas que o seu filho, por algum motivo, não quis servir a Deus, talvez pela influência de estar no trono tão cedo, talvez pela influência de conselheiros. A Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele levantou altares a Baal, ele adorou, a Bíblia diz no versículo 6 a todo exército dos céus, versículo 3, a todo exército dos céus, e o serviu, e ele edificou altares na casa do Senhor, lá no templo em Jerusalém, onde o nome do Senhor estava colocado. Ele fez altar a
ídolos ali dentro, ele adorou a Baal, ele adorou a Azerote, ele construiu muitos altares dentro da casa do Senhor, colocou lá muitas esculturas, imagens de esculturas, que a Bíblia diz, não farás para ti imagem de esculturas, mas ele colocou lá no templo, e adoravam aqueles ídolos, adoravam aqueles deuses, e começaram a cada vez mais se afastar do Senhor. E a Bíblia diz, versículo 6, que ele até mesmo fez passar o seu filho pelo fogo. O que é isto? Naquela época havia lá fora da cidade de Jerusalém o vale de Inom, e ali havia uma festa por ano, que um ídolo era colocado, um deus ali de ferro, e tacavam fogo atrás daquela estátua, e aquela estátua ficava praticamente em brasas, em chamas, e aquela estátua, geralmente ela era com a mão, era colocada com as mãos espalmadas, abertas, e ali no meio da adoração, da festa que eles faziam durante toda a semana, algumas vezes se ofereciam os seus primogênitos, as crianças, algumas delas eram oferecidas àquele ídolo, e ali a Bíblia diz que o rei Manassés ofereceu o seu filho primogênito, colocou nas mãos daquela imagem, e aquelas crianças eram queimadas, eram mortas ali em sacrifício àqueles deuses a que eles estavam servindo. A Bíblia diz que ele praticou encantamentos e adivinhação. Versículo 6, tratou com médios e feiticeiros. Pegou feiticeiros para estarem dando conselhos para ele. Ele pegou conselheiros entre os feiticeiros da nação, para estarem orientando quais as decisões que ele tinha que tomar no reino. Então, quando ele precisava saber qual caminho tomar, ele consultava lá um adivinho, ele consultava alguém envolvido com a feitiçaria, ele procurava saber o que é que ele deveria fazer, e a nação, ao invés de ser guiada pelo Senhor, estava cada vez mais distante de Deus, se afundando no pecado, se afundando no espiritismo, se afundando na feitiçaria, cada vez mais longe do Senhor. E a Bíblia diz no versículo 6 que ele prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando a ira. E a Bíblia diz que eles fizeram tantas coisas erradas, que Israel se tornou pior do que todas as nações da terra conhecidas naquela época. Eles fizeram pior do que os inimigos que eles haviam expulsado daquela terra. A nação caiu na idolatria, a nação ficou envolvida pela feitiçaria, a nação ficou envolvida pela imoralidade, a adoração a deuses estranhos faz com que as pessoas se envolvam com imoralidade, e a Bíblia diz aqui no versículo 16, que além disso também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, derramou o sangue de muitas crianças, derramou o sangue de muita gente, fez muitas coisas más, até mesmo a morte do profeta Isaías se atribui a ele. Isaías viveu na época do seu pai Ezequias, do pai de Manassés, mas viveu num período da vida de Manassés também, e alguns historiadores dizem que Manassés foi o rei que mandou matar a Ezequias, serrando-o ao meio, matando-o de uma maneira muito trágica, porque era um rei perverso. Ele perseguia o povo de Deus, ele perseguia os crentes, ele perseguia as coisas de Deus, ele odiava a Deus, ele não queria saber de Deus, embora ele havia recebido ainda quando era bem pequeno, uma influência dentro da sua casa, mas ele rejeitou ao Senhor, ele falou não para Deus, ele falou eu não quero Deus em minha vida, e praticou tudo quanto era coisa ruim, foi pior do que talvez muitos de nós, ou a maioria de nós, fez todo tipo de coisa, cada vez mais ele se especializou em fazer coisas que entristecessem a Deus, que trouxessem o povo, que levasse o povo de Israel para longe do Senhor. Mas, meus queridos, quando a pessoa escolhe o caminho mau, sempre vem um julgamento sobre a sua vida. E a Bíblia diz no versículo 13 que o Senhor falou que iria estender sobre Jerusalém um cordel, e
de Samaria e o prumo da casa de Acabe, que ele iria limpar Jerusalém como quem limpa um prato e o vira para baixo depois de haver limpado. Deus disse assim: olha, eu vou arrasar este lugar, eu vou limpar este lugar, eu vou tirar a iniquidade para fora, eu vou trazer julgamento sobre esta terra, porque vocês escolheram um caminho mau, e sempre o caminho mau traz a ira de Deus sobre as pessoas, sempre o caminho mau traz o julgamento do Senhor sobre as pessoas. E Deus levantou profetas, Deus levantou pessoas para falar, Deus levantou homens ungidos para pregar: olha, você está por um caminho errado, rei. Israel está longe do Senhor. Mas a Bíblia diz que eles não ouviram a Deus, escolheram não ouvir ao Senhor, e iriam sofrer o julgamento de Deus em suas vidas. Meus queridos, quando você faz alguma coisa errada, quando nós erramos, sempre há um julgamento de Deus sobre as nossas vidas. Muitas vezes, antes do julgamento vir, vem uma palavra de Deus. Deus fala ao teu coração, Deus fala no teu espírito, uma voz que você talvez não ouça com o teu ouvido, mas uma voz interior fala lá dentro de você: olha, este não é o caminho, esta não é uma boa coisa que você está fazendo. Deus coloca um sentimento dentro da gente, de que a gente sente que aquilo não é bom, alguma coisa nos incomoda, não está certo o que eu estou fazendo. Muitas vezes a pessoa não entende, mas é a voz de Deus querendo falar à sua consciência, querendo falar ao seu coração: não vá por este caminho é o caminho da tragédia, este caminho parece bom aos teus olhos, mas é caminho que leva à morte. Deus sempre levanta pessoas para falar, Deus sempre levanta o seu Espírito Santo, sempre vai falar conosco, nos alertando, tentando despertar o nosso coração, para nós não cairmos no erro. Mas muitas vezes nós resistimos à sua voz, não ouvimos a sua voz, não ouvimos o que Ele quer falar conosco. Então Deus levanta homens, Deus levanta profetas, Deus levanta pregadores, e a palavra vem para nós, e aquilo nos incomoda, e nós pensamos: o pastor sabe da minha vida, e o pastor não sabe da tua vida. E talvez você pense: aquele irmão sabe da minha vida, e o irmão não sabe da sua vida. Mas é Deus falando com você, querendo levar você ao arrependimento, para que o julgamento não venha sobre a sua vida. Mas muitas vezes nós fechamos o nosso coração, e o julgamento um dia vai vir sobre nós. E a Bíblia diz nos versículos 18, versículo 18 de 1 Reis 22, diz assim: descansou Manassés com seus pais, e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Olha bem que coisa interessante aqui, porque esse texto fala que Manassés morreu bem. Esse texto fala que Moisés foi sepultado no jardim da sua casa, no palácio. Tudo estava bem com ele. Ele foi um homem que fez muitas coisas ruins, mas ele terminou bem. Na verdade, Manassés terminou bem até com Deus, porque este capítulo aqui, ele omite algumas coisas que em 2 Crônicas nós podemos ver o que aconteceu de fato com ele após o pecado, após o julgamento ter vindo sobre a sua vida. Então, em 2 Crônicas, você virando a Bíblia, capítulo 33, versículo 10, diz assim: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos à voz de Deus. 2 Crônicas 33, 10 diz assim: olha, Deus falou ao seu povo. Eu quero falar para você: você nunca vai ser julgado sem que Deus fale com você antes, meu amado. Deus falou, a palavra veio. A Bíblia diz que o homem que muitas vezes repreendido endurece o seu coração, endurece o seu pescoço, endurece a cerviz, ele será quebrado de repente sem que haja cura. Mas Deus fala, a palavra de Deus veio. A Bíblia diz: o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém eles não deram ouvidos à voz do Senhor e continuaram fazendo as mesmas coisas ruins que eles estavam fazendo antes. Versículo 11, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés, colocaram um gancho no seu nariz, amarraram-no com cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Olha o que aconteceu com este homem. Ele era o rei de Israel, era uma pessoa importante, ele estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. O julgamento veio sobre a sua vida. Os reis do exército da Assíria vieram a Jerusalém,
entraram na cidade, pegaram o rei, colocaram ganchos no seu nariz, puxaram o rei e levaram embora como escravo lá para a Síria. E a Bíblia diz que ele foi levado para aquele lugar, ficou lá na Babilônia, com cadeias de bronze. O rei de Israel havia feito tantas coisas ruins, tantas coisas erradas, matado tanta gente, era um assassino, havia sangue nas suas mãos, viveu a vida inteira fazendo coisas que irritavam a Deus, levou o povo de Deus ao mau caminho. Agora vem o julgamento sobre a sua vida, porque tudo aquilo que você plantar, você vai colher, meu amado. Tudo aquilo que você plantar, vai vir sobre a tua vida. As atitudes erradas, a Bíblia diz, o que planta na carne, da carne colherá corrupção. Aquele que planta coisas erradas, vai colher coisas erradas. Aquele que planta palavras erradas, vai colher palavras erradas. Aquele que planta atitudes erradas, vai colher atitudes erradas. A Bíblia diz, não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher também. Mas a Bíblia diz uma coisa interessante no versículo 12. O versículo 12 diz algo interessante, diz assim, olha, em sua angústia, ele suplicou ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Olha só o que a Bíblia diz. Há um ditado por aí que diz que é mais ou menos verdadeiro, que muitas pessoas não vêm por amor e acabam vindo a Deus pela dor. Se você for ver, muita gente se converteu porque estava passando por uma dor em sua vida. Muita gente resolveu olhar para o céu, para Deus, porque o lar se quebrou, porque financeiramente estava no buraco, porque estava doente, porque alguém da família estava doente, porque uma tragédia bateu sobre a sua vida. Muitas vezes Deus falou com ela no tempo de amor, mas ela endureceu o coração, não quis ouvir ao Senhor. Então muitas vezes a dor veio sobre a vida das pessoas, e a dor veio sobre a vida de Manassés, e ele foi levado como escravo para a Babilônia, foi envergonhado, foi humilhado, foi levado cativo. O rei, uma pessoa importante, a sua vida inteira só recebeu honras. Agora ele é puxado pelo seu nariz com uma corrente amarrada, em cadeias é levado como escravo. Então ele fica em uma prisão na Babilônia, e a Bíblia diz que enquanto ele estava na prisão da Babilônia, na sua angústia, ele começou a perceber que ele havia errado em sua vida. Ele começou a perceber que não estava andando por caminhos corretos. Então a Bíblia diz que ele suplicou a Deus, ele se humilhou diante do Senhor. A Bíblia diz que ele se humilhou muito perante o Senhor, Deus dos seus pais, e orou a Deus, e talvez falou, Senhor, tem misericórdia da minha vida. E a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração, Deus ouviu a sua súplica, a ira de Deus se aplacou, e Deus perdoou Manassés lá na cadeia onde ele estava, longe de Deus, mas houve um arrependimento verdadeiro no seu coração. E sempre quando há arrependimento verdadeiro no coração das pessoas, Deus sempre está pronto para perdoar. Ele começou mal e terminou bem, porque no final da sua vida, ele se arrependeu dos seus pecados e buscou a Deus. A Bíblia diz no versículo 14, depois disso ele reedificou o muro de fora da cidade de Davi. Versículo 15, ele tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Então ele reparou o altar do Senhor, ofereceu sobre eles sacrifícios de ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Versículo 20, descansou Manassés com seus pais, e foi sepultado em sua casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Olha bem, meu amado, quando ele conheceu que o Senhor era Deus, a Bíblia diz que Manassés conheceu que o Senhor era Deus, houve um arrependimento verdadeiro, Deus o levou de volta a Jerusalém. Deus de alguma maneira, a Bíblia não diz como, mas Deus de alguma maneira o tirou lá da cadeia onde ele estava, porque
porque Deus é um Deus de milagres. Deus tem a chave que abre todas as portas em nossa vida. Deus pode nos tirar do buraco em que nós nos metemos e nos colocar no palácio novamente. E Deus pegou a Manassés lá da prisão, lá da humilhação, lá do lugar em que ele estava, e o trouxe de volta a Jerusalém, e o colocou no seu trono de novo. E ele reconheceu: o Senhor é Deus. E ele então ordenou: olha, eu não quero mais ídolos neste lugar. Ele tirou os altares dali, ele consagrou aquela casa ao Senhor. Ele falou: todo Israel deve servir a Deus. E a Bíblia diz que ele morreu em paz. Começou mal, terminou bem. Porque Deus é um Deus de graça, de amor, de misericórdia, que nós vemos aqui neste texto. Porque eu e você talvez não perdoássemos aquele homem, mas Deus perdoa as nossas iniquidades e os nossos pecados. Talvez eu e você pensássemos assim: este homem foi muito mal, para ele não tem cura, para ele não tem perdão. Mas para Deus sempre há perdão. Deus sempre pode curar a vida da pessoa. Deus sempre quer agir, não importa o mal que a pessoa fez. Deus continua amando ainda aquela pessoa. Eu quero dizer para você que não há nada que você possa fazer para que Deus deixe de te amar, meu amado. Ainda o pior pecador, Deus ainda ama aquela pessoa e quer que aquela pessoa se volte para Ele. Sempre é assim. Deus é um Deus de graça, de misericórdia, de perdão. A Bíblia diz na vida de Ezequias. Isso nós, na vida de Manassés. Isso nós vemos em muitos textos da Bíblia, quando há um arrependimento verdadeiro. A Bíblia fala, por exemplo, quando Jonas foi à cidade de Nínive, ele entrou pregando lá, falando: olha, esta cidade vai ser queimada em 40 dias. Deus vai subverter esta cidade. E a Bíblia diz que os ninivitas ouviram aquela pregação por 3 dias e se arrependeram no seu coração. As notícias de que havia um julgamento que iria cair sobre aquela cidade, iria destruir aquela cidade, a notícia chegou até o rei, e o rei saiu do seu trono. A Bíblia diz que o rei se vestiu de sacos, colocou cinza sobre a sua cabeça, prostrou-se com o rosto em chão e colocou lá uma ordem dizendo: olha, ninguém coma nada, nem os homens, nem as crianças, nem os animais, não comam e não bebam água. Vamos nos humilhar diante do Deus dos céus. Quem sabe Deus perdoe a nossa iniquidade. Nós temos feito coisas ruins. Quem sabe Deus nos perdoe. E a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouviu o seu clamor e os perdoou. E o mal que disse que iria trazer sobre eles, Deus resolveu não trazer sobre eles. Porque Deus é um Deus de graça, de amor e de misericórdia. Jonas ficou bravo, porque Jonas falou assim, o profeta, o crente, falou assim: mas Deus, eles fazem tantas coisas erradas. Os assírios naquela época, os ninivitas eram maus, era a maior potência da época. Nínive era a capital do império, eles dominavam toda aquela região. Eles, quando dominavam um outro inimigo, eles arrasavam com as cidades, eles matavam as pessoas. A história diz que eles arrancavam a pele das pessoas, judiavam das pessoas, eram maus, eram terríveis. E Jonas falou: eu não concordo com isto, Deus. Olha, por isso que eu não queria vir pregar aqui, porque eu sei que o Senhor é o Deus de misericórdia, eu sei que o Senhor é cheio de compaixão, eu sabia que o Senhor era tardio em irar, por isso que eu quis ir lá para outro lugar, ao invés de vir para Nínive. Por isso que eu fugi diante do Senhor, porque ele sabia que Deus era um Deus de compaixão, quando houvesse arrependimento. A Bíblia fala de um rei chamado Acabe, foi mal, viveu mal, fez coisas erradas a vida toda, casou-se com uma mulher má chamada Jezabel. Veio durante o seu tempo uma seca muito grande sobre Israel por causa dos seus pecados. O rei levou o povo para longe de Deus. Deus levantou profetas. Elias se levantou, encontrou-se com Acabe. A primeira coisa que Acabe falou para Elias quando viu foi: és tu, ó perturbador de Israel? E Elias falou para ele: eu não sou perturbador de Israel, mas tu e a tua casa é que tem perturbado Israel. Por isso assim diz o Senhor: há um julgamento sobre a tua cabeça, Acabe. Elias era um profeta de Deus. Há um julgamento sobre você. E o Senhor diz para você:
que os que nascerem da casa de Acabe vão morrer, e os cachorros, os cães vão lamber o seu sangue, vão comer os seus ossos, da casa de Acabe, da casa da tua esposa Jezabel, porque vocês fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, vocês vão morrer por causa disto. E Elias saiu e deixou ali o rei ali, a sua família, e Elias foi embora, e a Bíblia diz que Acabe ouviu aquela palavra e se humilhou diante do Senhor, e a Bíblia diz que ele ouviu aquela palavra, e ele agora não queria mais comer, não queria mais beber nada, e ele andava cabisbaixo lá no seu palácio, e as pessoas falavam para ele: rei, come, e ele falava: eu não quero comer. Ele não queria pão, ele não queria nada, ele estava lá cabisbaixo, falando para Deus no seu coração: me perdoa pelo que eu tenho feito. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio ao profeta e falou para ele: olha, você vê como Acabe se humilha diante de mim, porque ele se humilha diante de mim, eu não vou trazer o mal que eu disse que eu iria trazer em seus dias. Por quê? Porque Deus é um Deus que perdoa, Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus que ouve a oração do aflito, Deus é um Deus que perdoa o maior pecador que já viveu sobre a terra. Quando há um arrependimento sincero e verdadeiro, Deus retira o julgamento da vida daquela pessoa. Eu e você talvez não faríamos assim. Talvez você pense assim: bom, olha, pastor, eu não pequei, não fiz tantas coisas ruins assim. Mas olha, meu amado, eu vou falar uma coisa para você: todo ser humano tem um potencial muito grande para o mal, para fazer coisas ruins. A mesma pessoa que tem dó de uma criança na rua e que faz caridade na época do Natal, é capaz de fazer coisas bárbaras para a sua própria família algumas semanas depois. É capaz de fazer coisas terríveis para as pessoas. O homem sem Deus, ele é capaz de fazer qualquer coisa ruim em sua vida. Ele mente, ele engana para ganhar mais dinheiro, ele rouba o INPS, deixa velhinhos sem receber salário, ele maltrata as pessoas, ele faz todo tipo de coisa errada, porque ele é extremamente egoísta, ele só pensa em si. O homem sem Deus é egoísta, ele só pensa em si, ele quer somente o bem para si. Na verdade, o problema de Manassés é que ele estava longe do Senhor, estava longe de Deus, e quando as pessoas estão longe de Deus, elas fazem coisas terríveis em sua vida. Mas esta palavra de Deus para nós é que não importa o que a pessoa tenha feito, se ela se arrepender de verdade, Deus pode perdoá-la e fazer com que ela termine a sua carreira bem, como Deus quer que ela termine. Nós vemos na Bíblia homens que começaram bem e terminaram mal, mas Manassés é um exemplo de um homem que começou mal e terminou bem, porque o verdadeiro arrependimento abre as portas da misericórdia de Deus na vida das pessoas. O pior homem pode estar em uma prisão por ter matado muitas pessoas, pode ter abandonado a sua esposa e os seus filhos ainda quando eram crianças. Aquela pessoa que você fala: eu não perdoo aquela pessoa. O pior estuprador que existiu e que você olha para ele e fala: olha, eu gostaria, se eu pudesse, de cortar o pescoço dele, colocá-lo no paredão e fuzilá-lo. Esse não merece viver entre nós. O pior ser humano que viveu sobre a terra. Se ele em um momento da sua vida se arrepender dos seus pecados, se arrepender e confessar e pedir: Senhor, me perdoe, e se humilhar diante de Deus, meu amado, a Bíblia diz que Deus pode perdoar aquela pessoa. Embora os homens podem ser que não o perdoem, mas Deus pode perdoar o pior pecador que existiu, porque o arrependimento verdadeiro abre as portas da misericórdia de Deus para se manifestar na vida das pessoas. Nós vemos isso na vida de Isaías. Isaías estava lá olhando para aquele, falando: Senhor, ai daquele que aquele é mau, ai daquele que bebe demais, ai daquele que ajunta tesouro à custa dos pobres, ai daquele que anda por caminhos errados. Até que ele se colocou diante de Deus e olhou para si e falou: ai de mim, Senhor, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu moro no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei. Ai de mim, porque eu sou pecador, ai de mim, Senhor, porque eu fiz coisas erradas. E a Bíblia diz que Deus falou para o serafim que estava no
céu, o serafim desceu e tocou os seus lábios e falou: olha, os teus pecados foram perdoados, os teus lábios foram limpos, estão purificados, porque houve arrependimento verdadeiro. A Bíblia fala, Jesus ele conta uma história, ele fala que duas pessoas subiram ao templo, e um chegou lá e falava para si mesmo: Senhor, eu te dou graças porque eu não sou que nem aquele ali pecador. Senhor, eu te dou graças porque eu estou aqui no templo, eu sempre estou orando, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto eu tenho, eu não sou como aquele ali. Mas a Bíblia diz que aquele outro pecador não ousava levantar a sua cabeça, mas batia no peito e falava: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus falou: aquele voltou para casa justificado, porque Deus perdoa quando a pessoa se humilha, quando a pessoa se arrepende, quando há realmente o desejo de mudança. Deus perdoa a vida daquela pessoa, não importa o que ele tenha feito antes. O ladrão estava na cruz e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, porque Deus perdoa quando há arrependimento verdadeiro. Amém? Segunda coisa aqui, lição para nós neste texto, é que o meu passado não impede que Deus possa me usar no presente. O que eu fiz ontem não impede que Deus possa me usar hoje. Porque não importa, Deus olha para o agora. Deus olha para o hoje em nossas vidas. Deus esquece o passado. Nós temos dificuldades em esquecer o passado, mas Deus esquece o passado e apaga completamente. Pessoas que foram terríveis, entraram um dia na igreja, se converteram dos seus maus caminhos. O Senhor perdoou os seus pecados, fez deles pregadores da palavra, deu a eles uma família feliz. Começaram mal, mas terminaram bem, porque o Senhor perdoou os seus pecados. Você pode pensar: mas pastor, eu fiz muitas coisas erradas depois de eu me converter já. Eu já era convertido, eu já estava na igreja, mas eu me desviei. Olha pastor, eu fiz algumas coisas muito ruins. Meu amado, mas eu quero dizer para você que se você se arrepender de verdade, Deus perdoa o teu pecado. Deus purifica a tua vida, Deus purifica o teu coração. E o teu passado não pode atrapalhar de você ser usado por Deus no presente, quando há um arrependimento verdadeiro diante de Deus. Deus perdoa e esquece. Certa vez eu mencionei aqui a vida de Richard Dort. Ele foi um pastor nos Estados Unidos, muito conhecido nas Assembleias de Deus. Mas ele trabalhou junto com Jim Bakker, que fizeram algumas coisas erradas no ministério. Foi o ministério mais conhecido nos Estados Unidos. Todos olhavam para eles e imaginavam: olha, eu quero ser como eles um dia. Eles tinham um programa de televisão em todo o país, muito dinheiro, eles estavam construindo praticamente uma cidade da fé, um lugar enorme lá, um templo para milhares de pessoas, um ministério extremamente forte nos Estados Unidos. Mas começaram a fazer algumas coisas erradas, mexeram errados com o imposto de renda, não pagaram seus impostos como os deveriam pagar. A polícia veio, o FBI veio e descobriu os erros e colocou o pastor Jim Bakker na cadeia. Ele foi condenado a 48 anos de prisão, e hoje ele está solto já, porque a pena foi reduzida. E Richard Dort era o número 1 depois de Jim Bakker, e foi para a prisão e ficou lá e foi condenado a vários anos de cadeia também. E eu contei para os irmãos certa vez que ele estava na prisão da Flórida, e ele falou que ele estava lá 10 meses já. Ele estava preso há 10 meses quando ele começou a se sentir mal, e então ele teve que ser operado de uma hérnia, e depois da operação ele continuou passando mal. Então o médico da cadeia descobriu que ele estava com câncer no fígado, e ele cada dia estava piorando mais. E ele fala: olha, eu havia perdido tudo o que eu tinha por causa do meu pecado. Eu perdi, a minha denominação me excluiu, me expulsou, os meus irmãos em Cristo e irmãs não quiseram mais falar comigo. Antes, quando eu estava lá em cima, muita gente estava ao meu redor, mas agora eu estava na prisão e ninguém foi me ver. Os irmãos me largaram, os irmãos me abandonaram. Eu estava agora
na cadeia sozinho, doente, com câncer, não havia esperança para mim. E ele disse que ele falou com um amigo dele de cela: olha, eu vou escrever uma carta para David Wilkerson, porque o David Wilkerson é um homem de Deus, e certa vez ele mandou uma palavra de julgamento para o nosso ministério. Ele falou para nós: olha, assim diz o Senhor, se vocês não se arrependerem do que vocês estão fazendo, Deus vai derrubar vocês da posição em que vocês estão. Ele falou, e nós não ouvimos aquele homem de Deus, nós não nos arrependemos, e eu até resisti a ele, e eu até tive um certo problema com David Wilkerson por causa disto. Eu vou escrever uma carta para ele pedindo perdão. E o amigo de cela falou para ele: olha, faça isso, escreva uma carta para ele, e fale para ele que você se arrependeu de o ter maltratado. Ele falou: tá bom. Mas passaram-se alguns dias e ele não conseguiu escrever aquela carta. E ele disse que certa vez ele estava na fila da comida, tinha mais de 300 presos ali naquela penitenciária. Ele estava na fila do jantar, quando alguém chegou e falou: olha, carta, chegou o correio, carta para você. Ele disse que ele pegou um envelope, ele virou o envelope e viu que estava escrito David Wilkerson, era o remetente. Ele disse que ele começou a tremer por causa daquilo. Ele pegou aquela carta e saiu da fila da refeição e foi para a sua cela sozinho e ficou lá. E ele pensou assim: olha, esse homem é um profeta de Deus, o que será que ele quer falar comigo? E ele disse que se ajoelhou lá no canto da sua cela, do seu quarto. Ele falou para Deus: Deus, olha, eu já perdi tudo que eu tinha por causa do meu pecado. Senhor, eu já perdi os meus amigos. Senhor, a tua igreja me rejeitou. Senhor, os meus irmãos em Cristo me rejeitaram. Senhor, eu estou doente aqui. Os médicos dizem que não há muita solução para a minha vida. Eu estou preso talvez para o resto da minha vida. Eu não tenho mais nada a fazer. Eu me arrependi dos meus pecados, Senhor. Eu não aguento agora se este homem do Senhor trouxer uma palavra a mais de julgamento para a minha vida. Senhor, por favor, me ajude a ler esta carta. E ele disse que sentou na cama e abriu aquele envelope com as mãos trêmulas, pensando: o que será que tem dentro? Ele tira um envelope e ele disse que começou a ler, e a primeira palavra que David Wilkerson falou para ele foi: irmão Richard, eu te amo em nome de Jesus. E ele falou que quando ele ouviu aquela palavra, o coração dele derreteu. Ele falou: louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, louvado seja o teu nome. Aquela palavra caiu como um bálsamo no seu coração. Ele se animou para continuar lendo a carta. E então ele disse que estava escrito, a segunda linha estava escrita assim: eu tenho uma palavra de Deus para você. E ele falou: eu tremi de novo. Porque ele começou falando que me amava e que agora tinha uma palavra de Deus para mim. Ele falou: mas criei coragem para ler a terceira linha e continuar lendo. E então eu continuei lendo a carta. E aquele profeta de Deus falou para mim assim: eu tenho uma palavra do Senhor para você. Assim diz o Senhor: eu perdoei os teus pecados, e aquilo que o gafanhoto roubou da tua vida, eu, o Senhor, vou voltar a restituir a você. Porque eu ouvi as tuas orações, eu vi as tuas lágrimas neste lugar, e eu te perdoei, e eu vou dar a você um novo ministério, e eu vou tirar você deste lugar, e eu vou colocar você por cabeça novamente, e eu vou usar a tua vida de novo, diz o Senhor dos Exércitos. E ele falou que ele não aguentava mais chorar ao ler aquelas palavras. Ele diz: as minhas lágrimas caíam no papel, e a tinta escorria no papel, enquanto eu lia aquela palavra de Deus para a minha vida. Passou algum tempo, veio uma ordem lá judicial, um novo julgamento, a sua pena foi cortada, ele saiu da cadeia e começou um novo ministério, começou a falar dos erros que ele havia cometido e como as pessoas deveriam fazer para não cometer aqueles erros. E Deus abençoa a sua vida novamente, abençoa a sua casa, abençoa a sua família, trouxe muitos irmãos de volta, e hoje ele está nos Estados Unidos novamente falando a palavra, ensinando as palavras. Tem muitos livros escritos. Por quê? Porque os nossos erros de ontem não impedem de eu ser usado por Deus hoje, quando há um arrependimento verdadeiro em meu coração, meu amado. Porque Deus perdoa e esquece. Porque a gente não consegue entender isto. Nós olhamos para algumas pessoas e pensamos: como é que Deus pode usar esta vida? Mas Deus não vê como eu vejo, Deus não vê como você vê, meu amado.
A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Você tem o mesmo potencial para fazer coisas ruins. Se não fosse a graça de Deus, talvez você faria coisas piores do que Manassés fez. Se não fosse o cuidado de Deus, talvez você faria coisas piores do que aquele homem fez. Eu me lembro quando eu era criança pequena, eu estava com uns amigos meus, havia saído da escola, e aqueles amigos lá, eles não eram bons amigos, mas eu não tinha discernimento, eu não sabia, eu era muito pequeno, eu tinha uns 7, 8 anos de idade, e nós fomos para a feira lá com a molecada, e alguns daqueles amigos pegaram coisas lá, roupas, esconderam e levaram embora, e eu estava junto ali com eles, e vendo todas aquelas coisas, mas Deus ainda levou o meu irmão, que viu um dia que eu estava saindo com aquelas pessoas, ficou bravo comigo, disse que iria me bater, falou para o meu pai proibir de eu sair com aquelas pessoas. Eu fiquei muito chateado, porque eu gostava deles, mas eu não pude mais andar com aquelas pessoas. Depois eu fui crescer e fui ver que eles faziam coisas ruins, eram meninos pequenos, mas estavam envolvidos já com drogas, fumavam, meninos de 10, 11, 12 anos, estavam roubando pequenas coisas. Eu iria talvez para um caminho assim também. Na verdade, se não é a graça de Deus sobre a tua vida, o que talvez poderia ser de você, meu amado? Então a nossa função não é julgar Manassés porque ele errou demais, mas Deus o perdoou quando houve um arrependimento verdadeiro. E se Deus perdoou a Manassés, Ele pode perdoar o pior pecador do século 20 também. Deus pode nos usar, porque o meu passado não impede a bênção de Deus no presente. Terceira coisa aqui são sobre as memórias. Porque muitas vezes, quando nós erramos, aquelas coisas não saem da nossa mente. E o diabo usa aquelas lembranças passadas para nos atormentar, falando: você pecou, você errou, Deus nunca mais vai te abençoar, você nunca mais vai ser nada na vida. Eu me lembro quando eu me converti na adolescência, com 15 anos de idade, eu quando errava, fazia alguma coisa que não devia fazer, aquela dor vinha no meu coração, na minha consciência. Eu falava, eu não tem mais jeito para mim. Eu ficava triste, eu chorava. Eu nem queria orar lá no meu quarto de vergonha de Deus. Eu falava: não, Deus não vai me perdoar. Algumas vezes eu esperava alguns dias, 2, 3 dias, para deixar que aquele sentimento passasse. Então eu iria lá orar no quarto: Senhor, me perdoa porque eu fiz aquilo errado. Mas eu muitas vezes orava e levantava da minha oração me sentindo o pior pecador do mundo, e orava de novo: Senhor, me perdoa. E depois no dia seguinte orava de novo: Senhor, me perdoa, eu fiz coisas erradas. E depois de, ou às vezes uma semana pedindo perdão a Deus, eu ainda falava: Senhor, me perdoa porque eu fiz coisas erradas. O diabo usa as coisas erradas que nós fizemos para nos acusar, para colocar culpa sobre a nossa vida, para destruir a nossa vida e para impedir que você seja a pessoa que Deus quer que você seja. São suas táticas. Ele fez isto comigo. Ele faz isto com você também. E ele nos acusa. E ele fala que Deus nunca vai nos perdoar. Ele fala que nós pecamos o pecado imperdoável. Ele fala que nós fomos além do limite, que não tem mais salvação para nós. Você já sentiu isto antes? Mas há duas saídas para nós aqui, meus amados. A primeira delas é nos firmarmos no que a Bíblia diz. Não acreditarmos nos nossos sentimentos, mas no que Deus está falando para nós. Porque a Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É a Bíblia que diz. Mas o nosso sentimento vai falar: Deus não te perdoou. Eu precisava pedir perdão muitas vezes. Mas a Bíblia falava para mim que o Senhor havia me perdoado. Então eu tenho que aprender, meu amado, a não viver pelos meus sentimentos, mas a me firmar na palavra de Deus,
que é verdade, que jamais vai mudar, e que Deus zela pela sua palavra para cumpri-la, e Deus não mente jamais, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que ele falou. Segunda coisa, eu não posso crer na mentira, mas eu tenho que crer na verdade. Porque todo sentimento vai vir falar ao teu coração que você não merece perdão. Quando você faz alguma coisa errada, você sente a pior pessoa da terra. Todo sentimento vai vir no teu coração dizendo que Deus não te perdoou. Você olha para outras pessoas santas de Deus e pensa assim, puxa, olha, eu já teve pessoas que falaram para mim, eu não me lembro quem, se foi aqui, mas eu lembro que uma pessoa ou ligou para mim e falou, pastor, olha, eu não tenho nem como chegar perto de você, porque você é tão santo, e você é tão isto, e eu quase chorei na frente da pessoa, porque eu falei, querido, olha, eu sou igualzinho você, de vez em quando eu piso na bola também. E tenho que me arrepender e falar, Senhor, me perdoa. Porque enquanto você estiver aqui, você pode vencer o pecado, sim, eu creio, a Bíblia diz isto. Mas eu não conheço um crente até hoje que depois de ter se convertido não tenha pecado. Todos que eu conheço pecaram. E alguns falaram para mim, Edson, aqui ó, eu não peco mais. E eu vi o cara falando uma mentira 1 hora depois. Sem brincadeira. Falou para mim, olha, eu não peco mais. E 1 hora depois eu vi ele falando uma coisa que havia falado para mim uma coisa e falou para outra pessoa outra coisa. O que eu estou dizendo, não estou dizendo que você deve pecar, mas o que eu estou dizendo é que a palavra de Deus diz para mim e para você, que algumas vezes em nossa vida quando você erra, não é todo dia, você não é um grande pecador, se você conhece Jesus, você não ora assim, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados, você não tem multidão de pecados, os teus pecados foram lavados, foram perdoados pelo Senhor, você não está vivendo mais debaixo do pecado, da lei do pecado, hoje você pode obedecer a Deus, hoje você pode ver de uma maneira santa, hoje você pode agradar ao Senhor, mas a Bíblia diz, se pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, Ele vai perdoar os nossos pecados, Ele vai interceder por nós, então não creia na mentira, do sentimento, da palavra enganosa que vem à tua mente, acabou para mim, não tem mais jeito, agora eu vou me afundar de vez mesmo, porque já que eu errei não tem mais perdão, não é verdade, meu amado, não importa o que você fez, se você se arrepende de verdade, Deus perdoa e esquece. A Bíblia diz lá no Salmo 103, assim como o Oriente é distante do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 17, diz assim, olha, e dos seus pecados jamais me lembrarei, e nem me lembrarei das suas iniquidades. Deus perdoa e esquece. Porque isso é muito importante. Porque muita gente não tem sido usada por Deus porque vive com a sua consciência a vida inteira debaixo de condenação. Se Deus perdoa Manassés, que era um homem terrível, mau, fez tudo que era ruim, matou gente, idólatra, ensinou o povo por 40 anos, 30, 40, quase 50 anos, a ir por um caminho errado, desonrou a Deus, foi lá no templo do Senhor e colocou uma imagem de um ídolo lá, e o povo ia lá oferecer lá ofertas, derramar sangue humano, até lá nos rituais satânicos, se cercou de feiticeiros, era o rei de Israel, se cercou de médiuns para orientá-lo o que fazer, levou o povo ao buraco, caiu na tragédia,
na miséria, foi levado como escravo, mas a Bíblia diz que na sua angústia ele clamou a Deus e se humilhou, e Deus perdoou os seus pecados. Se Deus perdoou este homem tão ruim, Ele pode perdoar você, Ele pode perdoar qualquer pessoa, meu amado. Aquela pessoa que está lá na penitenciária, condenada a 100 anos de cadeia, se ele se arrepende naquela cela, se ele fala, Senhor, me perdoa, Deus vai perdoar aquela pessoa, meu amado. E já não precisa haver nenhuma condenação para ela, já não precisa haver nenhuma culpa para ela. Eu me lembro certa vez de ler o livro do Billy Graham, que ele conta uma história de uma moça, Vilma Barfield, que foi presa lá porque matou o seu noivo, matou a sua mãe, e aquela moça ficou na cadeia há muitos anos, no corredor da morte, para ser executada na cadeira elétrica, ficou lá esperando 6 anos numa cela solitária. Foi descoberta depois a sua história, o Billy Graham conta a história da vida dela, e ela falou, olha, quando eu era pequena, eu fui estuprada pelo meu pai, o meu pai era um alcoólatra, vivia espancando a minha mãe, eu cresci no meio de estupros, eu cresci viciada em drogas, eu queria morrer, eu tive decepções e decepções em minha vida, eu não queria saber de Deus, eu não queria saber da Bíblia, eu não queria saber de nada dessas coisas, e num dia ela possessa por aquela raiva, ela mata sua mãe, mata o seu noivo, é presa, é condenada à cadeira elétrica, estava no corredor da morte esperando, e ela disse que um dia lá naquela cela escura, ela ouviu um carcereiro que estava ouvindo um radinho de pilha, estava lá um pastor pregando a palavra, e falando, olha, Deus ama você e pode salvar a tua vida, e ela falou, e pela primeira vez eu ouvi o evangelho de uma maneira tão clara, e eu sentada naquela cela, eu falei, Deus, se isto é verdade, eu preciso de perdão para a minha vida, e ela falou, e Deus me perdoou ali naquele lugar, e aquele inferno se transformou em um céu no meu coração, tudo ao meu redor era ruim, mas o meu coração se transformou em um lugar maravilhoso, porque Deus perdoa o pior dos pecadores. Ela foi executada, foi a primeira mulher naquele estado a ser executada numa cadeira elétrica. Billy Graham falou que no dia da execução dela, no horário que ela foi executada, a sua filha havia visitado esta mulher muitas vezes na cadeia depois. Ele disse que deu a mão para a sua família e orou lá na sua casa, muitos quilômetros de distância dali, falando, Senhor, recebe a tua filha aí diante de ti. E ela foi executada, a justiça não a perdoou, ela pagou pelos seus crimes, mas Deus a perdoou, Deus a recebeu no céu, meu amado, porque Deus não nos imputa os nossos pecados. O Salmo 103 diz assim, bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa os seus pecados. Deus perdoa as nossas transgressões, Deus perdoa os nossos caminhos errados. Muita gente vem para o Senhor pela dor, mas ainda assim Deus perdoa, restaura a sua vida, transforma a sua vida, tira ele do poço, tira ele lá de onde ele está, coloca ele numa posição de honra de novo. Muitas vezes restaura muitas vezes o seu casamento. Muita gente que perdeu a sua família, Deus restaura novamente a sua família. Muita gente que perdeu todo o dinheiro que tinha, Deus restaura novamente as posses para ele. Deus abre um caminho no deserto, Deus coloca a esperança onde não havia mais esperança, porque Deus perdoa e quer curar e quer restaurar aquela vida. Deus levantou de novo Manassés, o levou para o palácio, o colocou lá no trono. Ele morreu em paz, foi sepultado no jardim da sua casa, começou mal e terminou bem. Meu amado, é isso que Deus quer, que você termine bem. Se você começou mal, há esperança para você. Se você está mal, há esperança para você. Você pode falar, olha, minha casa já está destruída, mas Deus pode consertar a sua casa de novo para você terminar bem, meu amado. Você pode falar, olha, eu pequei demais, pastor, olha, eu sou tão novo, mas fiz tantas coisas erradas, mas Deus pode perdoar você e restaurar a tua vida de novo, para que você termine a tua carreira como Paulo terminou. Completei a carreira, guardei a fé no meu coração. Não aceite a culpa, não aceite as acusações. Se você pediu perdão para Deus, Deus te perdoa e esquece. Eu orava, Senhor, me perdoa. E eu sei que no coração de Deus, lá nos céus, Deus queria falar para mim, filho, eu já perdoei você. E eu orava pela 10ª vez pelo mesmo pecado. Senhor, me perdoa, Senhor, porque a minha consciência me acusava. E Deus falava, mas perdoar do quê?
Aqui no meu livro está em branco, não tem nada. Você não fez nada, eu vou perdoar você por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é uma coisa que Ele consegue esquecer, embora Ele nunca nos esqueça, Ele não esquece de nada. Há uma coisa que Deus esquece, que a Bíblia diz que é pecado. Deus não se lembra deles. O diabo vai lembrar você por 10 anos, por 20 anos. Ah, você se lembra? Algumas vezes até pessoas, amigos vão nos lembrar. Você se lembra? 20 anos atrás, agora você vem falar isto? Porque os homens não esquecem, mas Deus esquece. Eu não duvido nada de alguém que cometeu um pecado gravíssimo aos nossos olhos. Deus colocar de novo sobre a sua vida a unção e levantá-lo e usá-lo com um poder ainda maior. Por causa de um arrependimento verdadeiro, porque Deus esquece. E nem se importa, se você não esquecer, Deus esquece. Então não viva debaixo da acusação. Arrependa-se. Clame a Deus. Senhor, eu preciso de ajuda. Seja humilde. O Senhor vai perdoar os teus pecados. Vai restaurar a tua sorte. Vai colocar um novo cântico na tua boca. Vai tirar as cadeias que prendem a tua vida. Vai tirar você da prisão em que você está. Vai firmar os teus pés sobre a rocha. Vai colocar um cântico de vitória nos teus lábios para você louvar ao Senhor cada dia da tua vida. Você vai ver, as pessoas vão ver você, vão olhar para você e vão falar: olha, ele era terrível. Mas hoje vão falar: olha como este homem, esta mulher está diferente. Porque nova criatura é. O Senhor perdoa, esquece, apaga. Já não há mais passado para Deus, meu amado. Tudo se fez novo à nossa frente. Paulo fala assim: tais fostes alguns de vós, adúlteros, blasfemadores, mentirosos, ladrões, mas fostes santificados, mas fostes glorificados, diz o Senhor dos Exércitos. É isso que Ele faz conosco. Não importa a condição, importa o arrependimento. Deus é um Deus de graça, misericórdia, de amor e de perdão. Tua bondade, pelo teu amor, hoje eu sei aonde